Olá! Hoje eu vou falar sobre Vênus e Marte. O que esses dois planetas nos falam sobre o amor e sobre os relacionamentos? Olá, sou a Grazi, sou astróloga e hoje eu vou falar um pouco de Vênus e Marte, tanto do ponto de vista da astrologia, como também um pouco de mitologia. Nas duas mitologias, tanto na grega quanto na romana, eles são amantes. É como se um completa o outro, né? Não existe Marte sem Vênus, nem Afrodite sem Áries. Sempre que se você for pesquisar sobre qualquer um dos mitos, você vai encontrar essa história, você vai encontrar um pouquinho de Afrodite no Áries e um pouquinho de Áries nessa Afrodite, porque eles são energias complementares. Então, na astrologia, Marte, ele rege os signos de Áries e de Escorpião, e Vênus rege os signos de Touro e de Libra. Qual que é a coincidência aqui? Eles são signos opostos. Áries é o oposto de Libra e Touro é o oposto de Escorpião. E se eu ainda dividir no zodíaco, eu vou colocar, sei lá, aqui, Áries e Touro sendo os dois primeiros signos, né? Eles estão do lado de baixo do zodíaco, como você pode ver aqui. E eles estão também do lado do eu, do ego, né? Das coisas que a gente faz por nós no zodíaco. Já Libra e Escorpião, eles estão do lado de cima do zodíaco, ou seja, já indica ali forças mais do exterior, no sentido de são mais complexas, né? Não é algo tão como eu me sinto, eles já levam em consideração como o outro se sente. Então também do outro lado do zodíaco, que geralmente representa o outro, né? Então, nós somos seres humanos, a gente está aqui sempre se relacionando, mas entre humanos são tudo, né? Tanto com as pessoas que a gente trabalha, as pessoas que a gente acompanha, as pessoas que a gente convive, familiares, enfim, tudo são relacionamentos. Então, a gente entendendo um pouco sobre esses dois astros, pode falar aí sobre o que a gente procura e o que nos atrai, o que a gente está emanando para o universo. Então, né, como eu falei aqui, elas são energias complementares, né? A gente não tem um sem o outro. E recentemente eu comecei a ler um livro qual é a palavra? De mitologia. E logo no início do livro o autor fala isso, né? Que os mitos, eles são interligados. Você não tem como separar a história de um deus sozinho. Não tem como você ir lá e pesquisar apenas a história de Marte, né? De Áries, e ter só ele, porque vai aparecer os outros deuses ali, vai aparecer Afrodite, vai aparecer tantos outros. E a astrologia é a mesma coisa. Então é por isso que muita gente, quando tem uma consulta com um astrólogo, se choca, né? De como isso funciona, como isso faz sentido. Porque a pessoa está acostumada a pesquisar apenas a energia sozinha do signo dela. Então a pessoa tem, sei lá, o signo solar em Virgem, então ela vai lá e pesquisa aquela energia aquela energia única e forte, pura do signo de Virgem, que não é que ela não existe, mas ela está misturada, ela está mesclada com tantas outras, e cada mapa é muito individual, e ele que vai te dizer exatamente quais as misturas que tem no seu mapa, né? Então, quando a gente procura só aquela energia pura, a gente acaba às vezes não se assemelhando tanto, não se identificando. A gente acaba não se identificando tanto quando a gente tem uma leitura inteira do mapa com todas elas, e a gente vai vendo como que aquilo vai mesclando na nossa vida e nos nossos sentimentos, né? A gente não sente puramente amor ou ódio, é sempre uma mistureba. Então, essa energia sozinha, ela fica rasa, né? Ela fica extremamente incompleta. É ali a pontinha do iceberg, né? Falta a gente mergulhar. Então, enfim, a gente percebe aqui que eles são, de todas as formas possíveis, vamos dizer assim, eles são opostos complementares. A Áries sempre vai estar oposto a Libra, Touro sempre vai estar oposto a Escorpião, e eles vão estar sempre em oposição em lados de mapa, tanto de direita e esquerda, tanto de baixo para cima. Então, um vai estar mais no seu mundo interior, outro vai estar mais em como você reflete nas pessoas, outro é mais, eu me importo mais com
que eu penso e o outro é mais, vamos colocar o que o outro pensa também na balança. O que eu quero deixar claro nesse vídeo é que não existe energia sozinha, pura. Ela tá sempre mesclada com outras. Não adianta a gente pesquisar, eu tenho a Vênus em Leão, então eu vou lá e vou ler tudo sobre a Vênus em Leão. Sim, ela já te dá ali o tom das coisas que você gosta, que faz sentido pra você, que você admira, etc e tal. Mas quais são os aspectos dessa Vênus? Onde está esse Marte? Enfim, tem outros planetas também que entram bastante em consideração quando a gente está falando de relacionamentos, mas hoje eu vou limitar a Vênus e Marte, o masculino e o feminino. Então, o que esses planetas eles falam, né? O que eles querem, o que eles buscam, né? Então, Vênus fala de afetividade, de beleza, de amor, de harmonia, de cuidado com o próximo, do que me atrai, o que eu atraio, dos prazeres, da estética. Já Marte, ele fala da masculinidade, dos impulsos, dos desafios, da liderança, da assertividade, da energia sexual, da impaciência. Então são valores invertidos, né? Então, enquanto o Marte ele pensa mais nele mesmo, no que ele precisa, Vênus já inclui o outro, que é a harmonia entre os pares. Né? Então, quando a gente tem muito uma polaridade, é a outra que está em falta. Então, Marte e Vênus, ele fala da nossa dinâmica afetiva. E isso desde sempre, desde quando a gente é criança, né? Desde quando a gente percebe que existem outras pessoas além do pai, da mãe, dos irmãos e dos primos. No livro da Cláudia Lisboa, Os Astros Sempre Nos Acompanham, ela tem um parágrafo sobre Vênus e Marte que é super interessante. Ela aponta uma questão de gênero que é bastante cultural. Eu já vi bastante, principalmente aqui no Brasil. Não sei se para você vai fazer algum sentido, mas faça essa análise de quando a gente é muito criancinha. Criancinha, né? Quando a gente é muito criancinha, se você prestar atenção nas crianças, elas não têm muita separação. Uma criança de 2, 3 anos, ela vai com menina, ela vai com menina, com velho, com novo, ela abraça todo mundo. Conforme a gente vai ficando maiorzinho, ali uns 5, 6 anos, já começa ali uma separação, né? Então você vê na escolinha é muito comum ter os grupinhos, né, dos meninos e das meninas. E ela comenta que isso é devido a gente estar numa mudança, né, tanto física, a gente está percebendo ali o que a gente é, né? Então, sei lá, eu sou menina e eu não sei lidar com esse negócio estranho que é o menino, que é uma energia diferente, é uma pessoa diferente que tem necessidades diferentes. Então é muito mais fácil a gente ser amiguinha de todas as meninas, onde temos todas o mesmo estilo e os mesmos problemas, né? Não que a criança tenha problemas, mas enfim, é conhecido. Então, ali que formam os laços mais fortes, né? Porque aquilo te é conhecido. Estamos todas passando pelas mesmas transformações. E os meninos a mesma coisa. Estão todos eles passando nas mesmas transformações. E aquele universo é conhecido para eles. Então, a gente já tá passando por muita coisa difícil, né? Então, para que a gente vai dificultar mais ainda? E conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando adolescente, aí volta a ter essa curiosidade, né? No outro. Né, naquele mundo que pra gente é desconhecido, né? Então, agora, se essa curiosidade fica apenas no campo do relacionamento, ela fica rasa também, porque você acaba talvez não entendendo muito o outro, porque fica aquela realidade, né, daquela pessoa fica muito distante. Então, se você nunca trabalhou com pessoas do sexo oposto, se você não tem amigos de pessoas que são não apenas sexo oposto, mas são diferentes de você, e isso, né, a gente abre um leque agora muito maior, você fica ali na sua bolha, né? Então, isso pode acabar te levando em níveis mais sutis, por exemplo, não sei se isso acontece, se você já viu isso, você ir numa festa ou num churrasco em família e tá as mulheres na cozinha e os homens na sala. Então, você vê que ali é muito visual, né? A energia ali muito separada. E eu percebi isso, eu cresci num
num ambiente assim, que na minha casa, na minha família, era muito comum, né, haver essa separação, né, os homens estão ali no lugar X e as mulheres estão ali no lugar Y, e eles não se misturam, por exemplo, a não ser que, o churrasco tá pronto, a carne tá pronta, acabou o arroz, né, coisas assim que você tem que perguntar. E quando eu fui para os Estados Unidos, da primeira vez lá em, 2012, que eu fui de babá, toda sexta-feira a família que eu tava, eles iam para casa de alguém ali no bairro que eles moravam e fazer isso, né, para comer, né, levava pizza ou vai ser comida japonesa ou comida, sei lá. Eles se reuniam todo final de semana na casa de alguém. E aí teve uma vez que eles se reuniram lá em casa, né, e eu tava em casa, e para minha estranheza, eles estavam todos juntos no mesmo ambiente, conversando entre si. Eu nunca tinha visto algo assim na minha vida. Eu fiquei tipo, gente, como assim? Como assim? Tá todo mundo junto? Gente, isso lá em casa... eu lembro que essa experiência que eu tive, né, nos Estados Unidos, né, de morar numa casa, não porque foi nos Estados Unidos, porque foi morar numa outra casa, né, conviver numa família que não era minha, e até então eu partia do princípio, tudo que eu via na minha casa era o normal, era o comum, e eu nunca tinha questionado, né, então eu tá num outro ambiente, claro que tá numa cultura bem diferente também ajuda. Eu questionei muitas coisas, eu vi muitas coisas que se alguém me falasse que era possível, eu ia dizer que não. Né? E essa questão, né, de todo mundo comendo pizza junto e conversando e discutindo, enfim, todos juntos, eu nunca tinha visto. Então, na hora que eu li essa passagem no livro, eu disse, nossa, é bastante. Eu espero que tenha mudado, né, o que você esteja ouvindo isso pensando, nossa, eu nunca vi isso na minha vida, porque isso atrapalha os relacionamentos em geral, porque como é que a gente vai admirar uma coisa que a gente não conhece? Né? Então, a princípio, a gente tem que admirar o nosso parceiro, a nossa parceira, né? Se ele é de um gênero diferente do nosso, tem coisas ali naquela pessoa que é diferente, que eu não vou saber, né? O meu namorado não sabe como é que é ter um útero. Não tem como saber. Acabou, né? Então, cabe a ele, claro, você pode estudar, ver qual é que é, você ter essa curiosidade, né? Sobre os assuntos da vida do outro parceiro, né, as responsabilidades que a outra pessoa tem. Então, se você pensar em masculino e feminino, são responsabilidades diferentes. Um segue mais a lógica, o outro segue a intuição. Quer dizer que ou você segue um ou outro? Não, o ideal é você ter os dois ali de uma maneira mais alinhada. É você ir lá, você trabalhar com a lógica, mas se a lógica aponta que os dois caminhos são bons, e aí, como é que você decide? Né? Se deu um empate, aí você vai para a intuição, você vai para um outro campo. Então, quando a gente não tem esse outro campo bem trabalhado, a gente fica nessa falta e aquilo atrapalha também os relacionamentos. Não só os amorosos, mas também a trabalho. Então, a gente tem que se adaptar, porque cada dia mais tem mais homens e mais mulheres fazendo coisas que até então era de um gênero só e hoje em dia tá todo mundo aí, tá tudo junto, tá tudo misturado, então a gente não tem como separar essas energias para uma coisa só. E outra analogia que a Cláudia Lisboa faz no capítulo também se você pensar na biologia mesmo, no óvulo e no espermatozoide. O óvulo, ele existe, ele tá lá, quietinho, passivo, aguardando algo exterior acontecer. E o que vai acontecer é esses milhares de espermatozoides que estão lá correndo, que vence o melhor para apenas um fecundar. Então, ali já vem essa competição. Né? Por isso que não é que os homens são mais competitivos que a mulher, não estou falando de homens e mulheres, estou falando de energia masculina e feminina. E todos nós temos as duas. Né? Então, tem coisas na vida que a gente tem que ter essa competitividade. Se eu estou brigando por uma vaga de emprego, eu não posso ficar lá passiva, aguardando que o supervisor vai com a minha cara. Não, eu tenho que ir lá e me colocar na situação que eu sei, que eu consigo fazer e etc e tal. Do mesmo jeito que a partir do momento que eu já fui lá, já dei o meu melhor, já fiz a entrevista, eu tenho que aguardar e esperar que eles me chamem. Né? Não tem muito que você possa fazer depois. Então, se você não consegue fazer esse aguardar e esperar, é aí que ficam as pessoas ansiosas. E se você não consegue ir lá e fazer e se mostrar, fica aquelas pessoas depressivas, estagnadas, que você não tem comando de ação.
Então percebe que as duas são extremamente importantes, né? Uma não vive sem a outra. Não dá para eu ficar o dia inteiro mandando currículo e indo em entrevistas e não estar disponível para quando alguém me ligar para fazer uma segunda entrevista. Então a astrologia, ela nos ajuda a entender como anda essa dinâmica, né? De masculino e feminino, de ação e espera, né? E colheita e nutrição, através não só de Marte e Vênus, a gente pode olhar outros planetas também, mas os signos que eles estão já nos traz bastante indicação, né? O signo que a Vênus está, ela já mostra como que a gente se relaciona, como a gente ama, como que a gente espera ser amado, o que a gente admira no outro, o que a gente tenta ter também para que seja admirado do outro, né? A casa em que ela tá vai mostrar também qual que é a área em que é mais importante para você ter esse afeto. Os aspectos que ela faz com os outros planetas também vão dando pitadas aí. Marte é a mesma coisa, o signo que ele tá mostra a quantidade de energia que a gente tem disponível para ir lá e ir atrás das coisas que a gente quer e das nossas batalhas. A casa que ele tá é pelo que a gente batalha, né? Marte vai sempre indicar as nossas guerras, né? Então, o que para você obter uma guerra? É dinheiro? É um parceiro? É um futuro? É lidar com o passado? Enfim, a casa onde está Marte vai te falar essas coisas também, e os aspectos dele também vai te dizer se isso é algo que está facilitado, a base que você, né, ative certas coisas, ou tá um pouco, ou não está tão fácil assim e vai exigir uma perseverança de você. Tá tudo lá no seu mapa astral também. E é isso, por hoje eu queria falar um pouco mais desses astros, como mostra essa dinâmica, né, de feminino e masculino dentro da astrologia e dentro de nós mesmos, e como que a gente pode usá-las melhor, né, com mais sabedoria, e não ficar preso a uma única coisa, porque essa uma única coisa, ela não existe, né? Somos um pouquinho mais complexos do que isso. O próximo vídeo vai ser um pouco mais técnico, eu vou mostrar para vocês como fazer um mapa astral no astro.com, para toda vez que vocês virem me ouvirem falando, tá todo mundo curioso, onde é que está a Vênus, né? Onde é que está Marte, que signo, em que casa, certinho para vocês poderem encontrar e conseguir absorver o conteúdo já tendo coisas para ir pesquisar. E por hoje só. Até semana que vem.